Estamos aí começando mais um Benjamin. Benjamin. Rapaz, eu com essa voz eu tava bem, velho. Ah! E aí? Caramba, Alex, até que enfim, hein, meu? Ah, meu, muita gente atrapalha a gente, mas o cara não fala que Deus escreve certo por linhas tortas. O duro foi chegar aqui com o trânsito. Ô, imagina, São Paulo tá uma maravilha. Ô, vem cá, pô, você é um cara... Você sempre foi um cara tão divertido, bom papo. Por que ninguém consegue tanto tempo sem te entrevistar, Alex? Porra, Não meu. sei, Benja. Até o pessoal falar, pô, primeiro prazer estar aqui, né, cara? Pô, obrigado, Pô, que legal. cara. O pessoal sempre fala, pô, Alex, pô, você tem essa veia de comunicação, você vai trabalhar, você já pensou, não sei o que lá. Nunca surgiu nenhum convite. Ah, você some? Não, cara. Você some? Quantas vezes a gente já ligou pra você? Ah, Alex não pode, ah, não deixa, ah, não sei o quê. Não, mas às vezes da questão de poder ou não poder, no período que eu fiquei no Corinthians, pelo menos, aí tem, lógico, você se reporta. Você continua morando em São Paulo ou você tá no Sul? Continuo morando aqui. Você tá aqui? É, mesmo saindo, agora eu sigo aqui, meus filhos estudando, família, projetos aqui, a gente segue independente do futebol, Casa São Paulo. Mas você tem o interesse de ser comentarista? Não, cara, eu nunca descartei, né? E o futebol, tudo que abriu de possibilidade, que mudou minha vida, me formou como pessoa, me possibilitou conquistar muita coisa, conhecer muita coisa, para ter o que eu tenho hoje culturalmente, sair lá do mato, tirar aquela vergonha, realmente... Você é de Cornélio Procópio, né? Nascido em Cornélio. Eu tenho que falar todas as cidades, né? Porque senão o pessoal fica bravo. Nascido em Cornélio, com 1 ano de idade eu fui morar no sítio até os 7 anos em Itambé, perto de Maringá. E aí eu fui para Santa Amélia, que eu tenho como minha cidade, que daí eu morei 10 anos, meus pais moram lá que eu tenho propriedade, enfim. Então Santa Amélia no Paraná, que é o nortão, pioneiro. Por isso que você perdeu o sotaque, você não tem mais sotaque caipira, né? Cara, quando eu tô lá ele piora, né, velho? Eu fiz Fala fono. porta. Eu fiz fono. Fala porta. Porta. E é assim, cara. Lógico que é. Será que é por isso que os caras não contratam eu pra comentar? Não, os caras não te contratam, não é por causa disso, que você é bom pra caramba. Os caras te contratam porque você sumiu. Não é nada. Por isso que eu tô Acho vindo que aqui, sumiu. cara. Você vai me... E eu vou te falar, você... Eu não vou fazer aquela piadinha que você daria pra um bom comentarista, né? Não Porque tem senão os caras problema, vão né? fazer... Se for legal, não tem problema. Mas você seria, sim, um bom comentarista. O Benja, assim, aquela questão da comunicação, eu acho que tem gente também que tem um pouco nato isso dele. E por isso que eu falo que o futebol me despertou. Porque a gente pobre, vem do nada, você é acanhado, né, meu? Mas eu convivi com pessoas e num meio que me trouxe isso. Você gosta de ler absurdamente? Não, mas eu leio, eu acompanho, eu presto atenção no que tem nas pessoas falando. Se tem algum termo, alguma palavra, uma maneira de falar, eu presto atenção, eu vou atrás de saber o que é. Eu tenho professores de português na família que vai lá, corrige, mas o problema não é falar errado, é você não querer aprender. E, ao mesmo tempo, isso foi acontecendo. Então, eu consegui levar minha vida em entrevistas falando aquilo que eu enxergava, aquilo que eu pensava. O que é muito legal. O que é muito legal. Por isso que o pessoal fala, pô, você não dava uma entrevista igual aos jogadores. Eu tenho que falar aquilo que eu vi, cara, aquilo que eu senti, né? Aquilo que eu percebi. Eu posso estar até errado. E aí você vai se moldando nisso na questão do tom, né, cara? Que às vezes você não pode ser intransigente. Ô, Alex, sei lá, tem um assunto que às vezes eu vou até te perguntar se for uma coisa que você falar, eu não quero falar disso, eu não vou falar. Que é de um problema que você teve de depressão. Não tem problema de falar. Sabe por quê? É uma coisa que é o seguinte, você é um cara, sempre foi tão divertido, tão pra cima, né? A gente, sei lá, quando você teve esse negócio, que eu vejo às vezes muita gente falando, e é de uma ignorância sem tamanho. Gente, uma ignorância, fala, isso é frescura. Muito longe. Muito longe, mas muito longe. Isso é uma coisa gravíssima. Tem gente que, infelizmente, chega num estágio que às vezes não tem nem difícil fazer. E você é sempre tão divertido, tão pra cima, tão alegre, né? Como você rolou, Alex? Foi você começou a não querer sair de casa? O que aconteceu? Assim, do nada? Você teve algum problema particular? Eu tenho, do que eu tenho de lembrança, Benji, é muito sério, realmente. As pessoas têm que... Se você não quiser falar disso, eu não falo. Não tem problema, porque eu acho que a gente tem que compartilhar as coisas, principalmente a gente sendo pessoa pública, aquela experiência que o pessoal acha que você tem sucesso na vida e você não pode ter nada, você é intocável, e é saúde 1000%, é sorriso o tempo todo, não.
E eu acabo usando também o exemplo do meu amigo e irmão Nilmar, que também era outro cara leve. Gente finíssima, Quando o cara. Nil travou, eu falei, caraca, realmente é coisa. E tinha pessoas próximas, me falaram, pô, como é que o cara vai? Pô, o cara tá com a vida ganha, não sei o que. O cara vai muito longe, porque o emocional nosso, ele guarda algumas coisas. Eu sempre gostei de ler sobre a cabeça, sobre o nosso cérebro, porque tudo ele tá ali, você passa a entender isso cada vez mais. E a gente, como atleta, você vira, Benja, você também na sua profissão é a mesma coisa, a gente tem as pressões, os acertos, os erros, a cobrança, o julgamento e tal. E às vezes a gente vai guardando alguma coisa, só que no domingo é uma coisa, na quarta você já tem que dar resposta de novo, no sábado de novo, e assim vai. Então vira automático. E você meio que se transforma num super-herói porque tem uma torcida por trás, tem uma marca, o cara te paga um bom salário, é um meio rentável pro entretenimento, você tira a tristeza de muitas torcidas, de muitos torcedores, enfim. Chegou no ponto em 2015, eu acho assim, que o meu contrato iria acabar. Eu tinha feito um 2014 muito bom, que a gente chegou em terceiro lugar, aquele time com o Abel Braga, eu, Arangues, D'Alessandro, o próprio Nilmar, Rafael Moura, enfim. Era um time que estava bem. Mudou-se a gestão para 2015, eu pensando que de repente eu iria também permanecer de uma maneira muito natural, as coisas começaram a se mudar um pouco. E ali eu comecei a me sentir um pouco mais estranho. No segundo semestre de 2015, eu já não conseguia, não gostava, não queria dar entrevista saindo de campo, nem nada, de uma maneira natural. Sem alarmar, sem ter diagnóstico, sem nada. Por quê? Pelo tratamento que eu estava recebendo por aquelas pessoas no momento no clube. Então, às vezes as pessoas falam assim, puto, o clube me arrebentou. O clube não. As pessoas naquele momento estão lá que fazem algo, ou bom ou pior. E é ali que eu comecei a despertar para isso. E aí a gente, no fim de tudo, eu acabei renovando o contrato, fiquei 2016, mesma coisa. O cara te falava alguma coisa na frente, por fora tava querendo que você fosse embora. Aí a gente foi rebaixado com o Inter, 2016, então um ano muito difícil, de um clube que eu vivi 9 anos, você aprendeu a amar o clube, um negócio que a gente transformou o clube com vitórias, eu pude viver aquilo ali. E então essa infelicidade toda eu acho que veio com o final da minha carreira, daí o Inter me manda embora no final, como se de repente eu até fosse da maneira naquele momento, pelas pessoas que lá estavam, como se eu fosse uma pessoa, sei lá, uma laranja podre, algo desse tipo. E eu joguei muito pouco no ano, não fui bem tratado nesse sentido, tentamos fazer de tudo e não aconteceu. Quando você disse que não foi bem tratado, lógico, nunca é o clube, concordo, são as pessoas. É o quê? Na prática, te jogaram pros leões, tinha desdém com você? Eles venderam a minha imagem até para a própria imprensa de lá, que eu estava mal fisicamente, que eu andava machucado e tal. E eu estava sempre treinando. Eu estava sempre olhando meu GPS. Foi um dos melhores anos, meu mesmo machuquei. Treinava sempre a mais do que o pessoal, porque a idade, eu sempre gostei de treinar. Então as pessoas chegavam em mim e eu falava assim, caramba, você não está assistindo o treino, cara? Com todo respeito, pergunta lá pro preparador físico como é que são. Vou te dar um exemplo de como foi. O Diego Aguirre chegou em 2015. Tá bom, chegou. Aí ele praticamente foi mesclando logo no começo do ano, eu no time reserva. E ele preparando esse time para Libertadores. E ele não tinha me falado nada. Mas só que foi passando o tempo. Eu, artilheiro do time, o meu contrato acabando no meio do ano, sempre jogando com o time reserva, sendo reserva do D'Alessandro, como se fosse assim. E nada do clube renovar, não queria. Primeira conversa com o meu empresário, não queria. E eu fazendo de tudo para ficar. Tudo que você gosta, você quer estar ali e tal, aquela coisa. Filhos em escola. Aí chega um belo dia, num treino no Beira-Rio, ele me pergunta, ele fala assim, Alex, Diego, desculpa estar te expondo, mas já faz bastante tempo, você é um baita de um cara, meu. Diego Aguirre é um cara espetacular. Vem cá, o que você tem com essa diretoria? Você brigou com eles? Eu falei, não. Por quê? Desculpa, quem era o presidente na época, que eu não lembro? Vitório Pífero. Ah, Vitório Pífero. Ele falou, porque me falaram que você não gostava de jogar, você não gostava de treinar, que você era um mau profissional, você fazia mal pro grupo. Ele falando isso. Quer dizer, os caras vendiam esse peixe? Venderam tudo isso. Por quê? Era fácil chegar em mim e falar, Alex, puta, cara, toda a importância que você tem, tudo tá bom. Eu queria que você não ficasse. Seria mais leal, seria mais justo e não teria problema. Tanto que a vez que eu renovei, eu sentei com o Vitório Pífero, eu quis ter uma conversa com ele, falei, vem cá, presidente, o Inter não me deve nada, você não me deve nada, não me deve favor, eu não tô pedindo favor. Eu teria vontade, sim, de seguir aqui, de ganhar um brasileiro que eu não tive oportunidade. Você pode me falar, cara. Tudo tá desenhado que vocês não querem, mas pode me falar. Ele falou, não, você é um cara importante pra mim, papapá.
Vamos renovar? Eu mesmo discuti com ele, a gente renovou, eu acabei ficando. Só que depois eles acabaram trabalhando de uma outra maneira. Então, na minha frente era esse relacionamento, e eu ficava sabendo de coisas por trás, que eu oferecia para um, oferecia para outro. Então, ficou uma situação muito chata. Aí o Diego Aguirre me chama esse dia, ele fala isso, eu falei, professor, a coisa mais fácil do mundo sou eu me defender. O que você está vendo? Ele falou, eu estou vendo que é tudo mentira. Ele falou bem assim. Eu falei, então tá bom. Você está sempre disponível, está sempre disposto, não reclama de ficar no banco, não, sempre trabalhando, quando entra no campo ajuda. Eu falei, então é isso. E fiquei guardado comigo. E isso foi me remoendo, e quando eu fui mandado embora, aí realmente veio a escuridão e a depressão, ela veio. Eu não consegui nem ir para lugar nenhum, mas jogar até um convite outro que eu recebi. Tipo assim, Alex, primeiro deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que dirigente precisa contratar jogador medalhão, mais velho, porque é uma válvula de escape para ele, porque se der uma merda, eles repassam para quem tem nome, tipo, viram um para-raio? Eles têm, os diretores, eles têm isso como uma válvula. Eu acho que é importante, depende do perfil, eu acho importante ter essa experiência de alguém vencedor, é sempre importante, com história no clube, se for, no futebol, eu acho legal. Mas da maneira que é usado, eu concordo contigo que em alguns momentos eles fazem isso para se resguardar de algo. O Renato Gaúcho outro dia deu uma entrevista falando que o futebol era, como que é? Eu nunca vi um lugar que agrega tanto incompetente junto. Você concorda? Eu concordo da incompetência, mas eu concordo também que essa cultura educacional brasileira, Benja, ela vai por cultura educacional política brasileira, ela vai para dentro do clube. Esse caminho de SAF, ele é um caminho que vai salvar o futebol brasileiro? Não tem nada como afirmar isso. Só que uma SAF, você concorda que ele vai ter menos política. Tem um dono, ele escolhe meia dúzia de cara que vai trabalhar para ele, e você não precisa ficar se reportando se um dirigente, se um conselheiro, ele de repente, falando de clubes grandes, né? Ele de repente vai atrapalhar por isso. Então eu acho que a incompetência, eu acho que tem caras até competentes, mas tem caras que querem usar do futebol para tirar algum proveito. O Vitório Pífero era um cara incompetente? Ele não era incompetente porque ele participou do período vitorioso nosso. Só que no momento que teve lá, e não sou eu que estou falando e nem posso afirmar nem nada, que entrou o Ministério Público, foi uma gestão que foi mais conturbada, que apareceram coisas que você fala, caraca, cara, não imaginava. Mas esse cara, você encontrou ele depois? Algum dia ele falou, olha, errei, pô, acho que eu fui mal. Não, nunca Teve falou. isso? Eu cheguei a encontrar, mas foi assim, evento de 10 anos de algo. Assim, passa-se o tempo, você não guarda aquele sentimento ruim que ficou, porque também teve coisa boa junto com o cara. Só que naquela situação eles tentaram até depois falar e colocar palavras na minha boca, porque tinha muita gente no clube naquele momento que eu não podia permitir que eles, de repente, tomassem a frente de algo. Então tomava-se eu mesmo sem jogar. Para pôr a cara, tal, para tentar fazer algo, para tentar minimizar algo, chamar os caras no quarto. Não estou querendo me fazer aqui de o cara que querendo escapar, pelo contrário, eu me frustrei, eu falhei junto com todo mundo que estava lá. Mas a gente vai tentando fazer as coisas. Então eu nunca tive nenhum tipo de problema com ele que pudesse passar por perto disso, do tratamento da maneira que eu fui tratado. Mas, Alex, aí, cara, óbvio, você falou, pô, acho que as figuras públicas têm que expor. Um dia eu fui fazer um podcast também, foi na época do Flow, eu também contei lá, os perreios que eu passei, cara, porque as pessoas veem a gente às vezes e falam, puta, que legal. Velho, pô, era quebrado, sem dinheiro, devendo dinheiro pra Deus e o mundo, dando porrada em murro em ponto de faca, tal, fudido. E eu recebo muitas mensagens até agora, falando assim, pô, cara, eu vi esse vídeo, isso foi uma inspiração para mim. Então, eu também acho legal a gente expor, porque as pessoas gostam, né, de ouvir histórias de gente que venceu, mas que teve um problema e também venceu. Quando você teve a depressão, cara, é tipo aquela parada, você não conseguia sair de casa? Cara, é uma escuridão. Você não quer viver? Velho, é uma escuridão. Ali eu passei... Você tem pensamento suicida? Tem, né? Tem. Tem aquela coisa que você tá dirigindo, parece que tem o diabinho que tá aqui, bate o carro. Parece que você ouve a voz desse jeito. Louco, Alex. Só que muitas vezes, tipo assim, você não tem prazer em estar com alguém. Você não tem prazer em estar vivo. Porque a vida pra você perde sentido. O dinheiro que você tem, a casa que você mora. É muito louco, cara, é muito triste. Aí você acaba percebendo e entendendo por que as pessoas se matam.
Porque também você vai procurar informação, você começa a ser tratado, e eu fui muito bem tratado pelo Dr. Marcelo Schmidt em Porto Alegre, mas sempre com o resguardo do Dr. Júlio Dutra. Ele é presidente da Associação de Psiquiatria do Paraná. Hoje é um cara, ser humano espetacular. Então também você vai aprendendo. As pessoas que se matam, ela quer matar essa dor, essa escuridão. Ela não quer resolver quero o dar um problema. tiro em mim. Cara, em sã consciência não consegue. E é escuridão. Você não tem prazer em assistir o que você gosta, de comer o que você gosta, você não tem apetite, você não tem Segunda-feira, libido. terça, sábado, domingo é tudo igual. Seu filho te chama pra brincar, você briga, você chora sozinho, você quer dormir. E eu descobri, pelo menos, é algo da depressão, mas em mim é algo, se eu não tô bem, é um sono, é um negócio que eu preciso fazer. Praticamente o seu corpo, a minha cabeça, o meu corpo, ele tá falando, puxa vida. Ele tá Isso a querendo me gente tirar. tá falando de quanto tempo você ficou nessa escuridão? Cara, uns 3 anos. Caraca! Isso contando que às vezes você começa a melhorar em E aí algo, volta. começar a abrir a persiana, daqui a pouco vem algo. Daí qualquer coisa que possa acontecer no momento que você tá são e lúcido, e você lida melhor com as coisas, você fica muito mais frágil. Você começa, aquela questão dos remédios, você começa a ficar doido. Cara, o que eu vou fazer? Não virei nada. Não sou nada. Hoje eu não valho nada, não faço nada. E o fato de você não fazer nada e não tem prazer, você não tem vontade de fazer, levar seu filho no colégio é um Martírio. martírio. Isso é um crime, cara, você perder um momento desse. Só que é algo que você não controla. Então você praticamente vegeta ali acordado um tempo, você chega num lugar, você rapidamente quer ir embora. Eu nunca esqueço de um show do Luan Santana que eu fui com a minha esposa em Porto Alegre. Ela me deu a bolsa dela. Rapaz do céu, eu ficava numa agonia para ir embora. E aí você percebe que são momentos que vão se agravando, porque são crises de pânico praticamente, né, cara? E aí que tem momentos que as pessoas que estão ao redor têm que tomar cuidado e ser paciente, porque é aí que pode acontecer o suicídio. A pessoa, eu não tenho saída. Eu nunca fui de beber, dava vontade de beber. Nunca fumei, dava vontade de fumar. Que louco, cara. Verdade, Puta. você vive numa maneira... É muito ruim, cara, é muito triste. A palavra é essa. Você vive uma vida triste. Então, mas eu vou te falar, as pessoas que estão assistindo aqui o Benjamin Mútil e que passaram por isso que estão passando, tá aqui um exemplo legal pra caramba de quem conseguiu passar por isso. Quer dizer, tem solução. Tem solução. E a solução é você procurar um bom profissional. Sozinho Sozinho não vai, é né? Deus que pode fazer um milagre por você, que Deus pode tudo, mas tem que procurar um profissional. E as pessoas, às vezes, que estão ao redor, Benja, são super importantes. Que eu lembro quando o Nilmar também ficou assim, foi mais ou menos na mesma época, um pouco para frente, e eu tive uma conversa com a Laura, com a esposa dele, de falar sobre realmente a paciência. Não fica querendo tirar ele da cama, do sono, porque ele não está fazendo isso porque ele quer. É mais forte que Então ele. você tem, é mais forte. É totalmente mais forte. É uma bigorna que tem em você, que para você levantar não é fácil. Você sabe que eu tive, cara, e só que eu tive um ataque de síndrome do pânico sem saber. Só que o meu, cara, eu fui saber 6 meses depois que eu tive. Só que o meu, ele espontaneamente, segundo o médico falou, foi embora. Mas eu tive isso aí, cara. Chegou a entrar em remédio? Não, foi psiquiatra, nada? Não, eu... É porque a gente tem momentos que você pode passar por um momento depressivo, semana, mês, alguma circunstância. Eu desenvolvi, a única coisa que eu desenvolvi depois disso foi eu virei claustrofóbico. Olha só, ficou essa sequela, vamos dizer. Por exemplo, se eu for fazer uma ressonância magnética, puta, bicho, eu tenho que me concentrar, mas muito, Eu Alex. fiquei com alguns medos, cara. Um escuro, água, que eu sempre fui peixinho, gostava de nadar, um rio. Eu percebo alguns medos. Algumas coisas que você fala, poxa vida, cara, não quero morrer não. Então você fica mais sensível também às coisas, de você perceber nas pessoas. E aí acho que ela explora em você uma questão mais generosa. Opa, peraí, o que está acontecendo? E em você também qualquer sentimento, que você não pode hipertransformar nada naquilo, mas você fica mais sensível. Mas que legal, cara, que você, graças a Deus, E passou tem por muita isso. gente com esse problema, cara. Muito, mais do que a gente imagina. Precisa de Fora as muita pessoas que, infelizmente, não se conseguem diagnosticar, né? Tem diagnóstico hoje de características, até do autismo, um exemplo que eu quero falar. O meu filho mais velho, o Lucas, nós descobrimos com eles depois de 12 anos de idade, sei lá.
foi tratado e acompanhado como TDAH e tem. Quantos hoje você não vê nesse sentido, com algumas características? Eu olho ele em casa, é leve o dele. Só que as escolas, às vezes, não jogam essa informação para o jovem, às vezes ele acaba criando um bullying, o outro acaba sofrendo por falta de informação, por falta de mostrar algo. Então, a informação da depressão ou qualquer patologia ou algo assim, ela precisa ser abraçada. O Alex, e aí o Corinthians teve uma importância muito grande nessa fase aí, quando te convidou para ser... Tipo, você estava esperando aquilo, vinha um convite primeiro de uma função nova, né, na sua vida, e depois de em cima de um... Pô, logo saindo um momento tão ruim como Cara, esse. teve assim, a gente teve uma conversa, eu, o Andrés e o Duílio, em Porto Alegre, eles estavam lá, e o Duílio falou sobre, poxa vida, dá vontade, de repente, de me ter por perto, por essa característica humana, a amizade que a gente teve, a maneira de eu enxergar, enfim. E eles criaram isso, desde o Edu Gaspar, o Alessandro, de trazer esse ex-atleta com história ali, com perfil, o Wilson e tal, para construir esse novo profissional pro mercado, e não somente pro Corinthians, né? Mas, e aí, quando ele foi presidente, teve essa oportunidade, sempre que se falava de futebol no momento depressivo, eu demorei mais de ano para poder, eu segui morando em Porto Alegre 2 anos e meio, para voltar no Beira-Rio. Não tinha nada a ver com a segunda divisão nem nada, eu não conseguia. É mesmo? Eu não ia num restaurante, eu não ia num coisa, imagina, na igreja eu não ia. Imagina eu ir lá no estádio. Tá bom, pois foi. Visitar os caras no CT. Rapaz, quando eu ia, eu me sentia bem. Quer dizer, aquele ambiente... Aquele ambiente me fazia bem, aquela coisa e tal. Tá bom, voltava para casa, não ia lá de novo também. Você não fica, porque parece que você tá batendo lá querendo viver de algo, então você não quer incomodar. Então, quando o Corinthians me chama, cara, ali foi uma coisa que parece que tirou com a mão. Então, por isso a gratidão pelo Duílio, lógico, como presidente, o Alessandro e o Roberto, é gigantesca, porque foi um acolhimento humano, isso eu falo para eles, eu tive a oportunidade de falar, numa fase muito difícil da minha vida. E nessa fase também de transição de carreira, que não é fácil. O pessoal num clube do tamanho do Corinthians apostar em você, né, Benja? E você se começar ali é uma escola... E você gostou? Pra caramba, cara. Pra caramba. Do tempo que eu fiquei na base, do tempo que eu passei no profissional, tenho vontade de voltar lá por causa do relacionamento com as pessoas, com os profissionais, seja do campo, da limpeza, supervisores, coordenadores, treinadores, enfim, com os atletas, aquelas histórias que estão ali, a gente viveu, cara. É muito fácil essa linguagem de você poder abraçar, falar com o pai, com a mãe, falar com o empresário. Então, para mim, foi espetacular. E por que você saiu, Alex? A gente sabe que escolhas ela tem e vai acontecer do lado de cá. É muito mais difícil aqui do que do lado que você é atleta. Você vai lá, você tem seu contrato, faz seu trabalho e vai embora. Aqui tem um lado que pode acontecer isso. Vinha nessa construção, era auxiliar da casa. Com a chegada do Vitor Pereira, ficou o Fernando mais diretamente no campo e eu um pouco mais afastado, vamos dizer assim. E agora, nessa mudança, parece que o Fernando não me quis na comissão, alguma coisa assim. Era uma escolha dele, que ele tinha essa liberdade, acho justo, tem que ter. E aí, nessa questão de seguir como do clube ou não, eles acharam melhor desligar e assim foi. Infelizmente, porque eu queria seguir com essa escola, quem que não quer seguir num clube desse tamanho, mas muito mais para valorizar os 2 anos de experiência vivida, construída para todas essas pessoas, inclusive o Fernando, quando eu fui para o campo com ele, com o Silvinho Doriva. Mas o Fernando Lázaro chegou a conversar com você? Não. De falar alguma coisa? Falar, pô, Alex, olha, não sei o quê, bababá, nada? Não teve. Eu acabei encontrando esses dias, eu fui lá e acabei encontrando com eles ali, tudo certinho, para ver, é gostoso, faz bem pra gente. Então, a princípio tá tudo certo, sucesso para ele, é um cara do bem, a gente sempre se deu bem, desde a época deu atleta, e é um cara que me ensinou bastante coisa também, então... Você tava lá, você viu, é o dia a dia e tal. Aí você vai falar, não, mas eu não tô mais lá. Não tá, mas você conversa com os caras, você vai lá, você sabe. Acho que tem gente lá até que acha que eu não saí ainda, né, cara? É, né? Pô, você tá sumido, cara. Ô, Alex, o ambiente é mais leve com o Fernando Lázaro do que era com o Vitor Pereira Já era mesmo? com o Silvinho e ficou mais leve o pós. O pós eu não convivi com eles agora, mas eu falo com Mas o com pessoal. o Vitor Pereira você viu lá. O convívio com o Vitor Pereira, o convívio humano, ele é gostoso, é um cara bom de contar histórias. Seria legal se vocês pudessem sentar com ele assim, um cara engraçado pra conversar e tudo. Só que a linha de trabalho, ele tem a linha que é mais teimosa. É um cara que não jogou futebol e
foi professor, foi acadêmico, é acadêmico, vamos dizer, e construiu essa carreira no coisa. O problema é a questão da troca, é muito difícil. Ah, é teimoso, é teimoso. Por que os líderes do grupo não gostavam dele? Porque ele chegou no momento que eu acho que, assim, lógico que hoje eu posso falar e sempre com respeito, porque também a gente pôde aprender muita coisa ali com eles. A equipe dele também sensacional, assim, as pessoas e tudo. Eu acho que o maior problema foi essa questão de chegar e falar, você tá velho, você não consegue jogar 2 jogos, abertamente assim, você não pode jogar, o Paulinho não pode jogar com o Renato não pode jogar com o Fábio, entende? Ele gosta... Ele falava isso assim, na Não, bucha? ele deixou bem claro isso. E cada vez que ele ia dar uma entrevista, que eles são francos, o português ele é assim, né? Só que aqui eu falava pra ele, pô, o português tá no Brasil, é diferente você trabalhar com 3 brasileiros no elenco lá fora, e trabalhar com 30 aqui. E nós temos também a imprensa brasileira, que ela tem a maneira dela de ser, de interpretar. Tem gente que é mais para desviar, é mais maldosa, e eles chegam, eles são francos disso, porque eles acham que isso é ser honesto. Tá bom, de repente é isso, mas tomar um cuidado. Não falo de hiperproteger atleta, não é nem isso. Só que ele chegou, parecia que ele estava sempre tirando dele da reta e colocando os jogadores. Então aí os caras tiveram um baque de falar, caraca, assim, eu não vou falar o nome, mas teve um jogador que falou assim, puta merda, cara, esse cara me tirou a possibilidade de ir pra Copa do Mundo. Tem noção do tamanho disso? Eu te falo quem foi. Quem? Eu te falo. Foi o Fagner. Ele também tirou, mas quem me falou não foi ele. Mas se você for assim por eliminatória, você vai... Porque eu sei. Você vai entrevistar ele ainda. Ah, eu sei. O tal de Renato Augusto. Eu sei, eu não ia falar, mas também já foi. Tá bom. Eu sei que o Fagner... Sabe por que eu falo? O Fagner tinha na cabeça que se o Vitor Pereira continuasse, o Fagner não ficaria no Corinthians em 2023. É mentira? Pelo aquilo que eu via... ele não ficaria se o Vitor Pereira Pelo ficasse. que eu via, se anuncia de repente a coisa, eu não sei, a gente não pode generalizar, isso é um achismo meu. Porque o Duílio se dava super bem, o Duílio queria assim que ficava, e por isso todo mundo ali ficou muito magoado. É porque ele confidencializou em momentos para eles que, poxa vida, ninguém nem da minha comissão quer ficar, ninguém da minha comissão me ajuda. Ele também demonstrava uma intenção de ficar. Mas aí eu acho que é a males que vem para bem. Eu acho que se ele permanecesse, já ia começar o ano com alguns atletas, com esse ressentimento. Esse outro da Copa é o Renato Augusto. É o Renato. O Renato falou. E isso tudo, ô Benja, falando, é bom deixar claro, nós não estamos falando para demonizar o cara, não. Não. É fato. É característica. Só que eu não acho que o cara pode, de repente, também chegar aqui e achar que todos os portugueses... Ele chegou a colocar o Renato Augusto de centroavante. Ele matou o Renato Augusto. O Renato Augusto com o Lázaro. Tudo bem, nós estamos no começo do ano. Mas, pô, Alex, você sabe, você tem muito mais de bola que eu. Tipo, a inteligência do Renato Augusto. Porra, cara. Mas a única coisa. O Vitor Pereira minua ele. Cara, imagina você chegar um cara aqui e falar assim: você não tem condição de fazer esse programa esse tempo todo. Porra. Cara, porrada. A gente tá lidando com pessoas, é o primeiro de tudo. Eu posso ter estudado em Harvard, velho. Isso é o que eu costumo falar pro pessoal. Não é questão do cara ter jogado mais futebol, menos porque eu usei o exemplo dele não ter jogado futebol. Mas eu acho que a expertise de um bom líder, de um bom treinador, é encaixar suas ideias, em como treinar, mas em como eu vou me relacionar com esses atletas. Para que eles acreditem nisso e a gente cria uma sintonia que fala, pô, o cara vai correr para mim. Tá acontecendo com o Lázaro. Uma hora eu tô errado, não é? O cara me escuta. Tá, pelo menos. Eu não posso trabalhar com alguém que é assim, Benja. Eu não vejo, principalmente o perfil brasileiro. Porque é o cara que tá lá executando. Sabe? Então, essa informação de falar você não pode, tem que ser ao contrário. Se eu vejo que você não pode, eu tenho que tentar te potencializar. Isso eu passei na Rússia como atleta. O Valery Karpin, que foi o cara que me contratou, depois ele virou treinador. E a gente conversava muito nesse sentido, cara. Porque ele falava, Alex, calma, você veio de um futebol melhor. Eu falei, Valery, nós temos que potencializar os caras. O jogador mais ou menos com coragem, se sentindo bem, sem ser muito cobrado e tal, com confiança, ele vai ajudar. E você vê que, de repente, em muitos momentos com o Vitor, teve jogador bom que não rendeu. Quando que o Renato falou pra você que ele tirou uma Copa do Mundo? Já foi? Já foi. Ele já sentia antes mesmo? Já foi. Até naquele período que o Renato passou, que o Bruno Mazziotti chegou, falou, pô, o Renato precisa recuperar tudo de novo. Porque era o emocional e a quantificação de carga da maneira que ficou, ela desequilibrou.
Porque, às vezes, um exemplo, aí ia lá o Renato, ele jogava 70 minutos. No outro jogo, ele ia pro banco. Só que nesse período de não jogar, ele não vai treinar muito porque ele é opção pro banco. Só que ele ia lá e ele jogava 30. Puta, que ele... Se passa algumas semanas dessa maneira, o atleta ele destreina. E seja o Renato que precisa de um trabalho mais específico, ou algum outro atleta, essa é uma essência do que eu estou estudando e estou querendo ver de fora para amanhã eu estar lá e estar muito mais perto de ser assertivo. Quantificação de carga é importante demais, cara, para você ter esse atleta fresco, de combustível cheio, e o Silvinho tinha isso muito melhor do que o Vitor Pereira. O Silvio, Dorival e o Fernando, essa quantificação de carga com o atleta muito mais à vontade. Pegamos pesado demais com o Silvinho? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você viu que eu falei pegamos porque eu me incluo. Eu acredito que sim. Eu não sei de onde que saiu tanta coisa pro Silvio ser demonizado da maneira que foi, que ele é um cara tão do bem. Ele tem o jeito dele, aquela questão da entrevista, ou cara tem mais simpatia por ele ou não, mas é um cara competente, ele tem uma sensibilidade pro campo espetaculares, do convívio é um cara muito legal, mas aqui acho que se pegou muito pesado. E vai ser difícil, eu acho, que ele voltar a trabalhar no Brasil. E o Brasil, o futebol brasileiro, acho que acaba perdendo um bom profissional para isso. Quando você falou esse negócio do Renato Augusto, por exemplo, o Vitor Pereira não permitia, por exemplo, não dava espaço para um diálogo do Renato falar, pô, Vitor, deixa eu falar, vamos conversar. O que a gente percebe que é diferente do que está com o Lázaro, que parece que há uma comunicação entre todos. Eu não posso falar, a maioria dos momentos com eles, eu não estava dentro da sala. Então, mas eles falavam com você. Isso, a gente conversava. Então, eu tenho naturalmente que tomar cuidado porque eu não sei de tudo o que aconteceu. Mas o que parecia em alguns momentos é que, às vezes, o cara fala, poxa, para que eu vou lá conversar? Sendo que vai seguir a mesma coisa. Mesmo se eu tiver errado, o cara quer naturalmente ser ouvido. Porque daqui a pouco desperta algo na nossa cabeça e fala assim, opa, é verdade, hein? E o próprio Alessandro, o Duílio e o Roberto trabalhando nesse sentido de como que vai fazer. Aí chega aqueles momentos decisivos. E aí, vocês estão ou não estão felizes com o cara não vai sair agora. Os resultados vieram. Então isso não pode dizer. Jogando com um time misto, time reserva, time titular, enfim, né? Ele foi se ajustando e as coisas foram acontecendo. Chegou no momento decisivo, você tem que fazer uma escolha dentro do seu coisa como atleta. Que é o quê? Ele ganha junto com a gente ou a gente perde junto com ele? Nós vivemos isso no Inter em 2008. Eu usava esse exemplo lá. Só que tem coisas... Quem era o técnico? Era o Tite. Ah, era o Tite. 2008. Da maneira, ele tinha ficado um tempo fora e tal, e depois se aprumou. Nós ganhamos a Sul-Americana, porque nós falamos, caramba, nós não concordamos com tudo que ele está fazendo, mas e aí? Nós vamos botar ele de culpado, nós vamos perder junto? Mas no futebol, vocês falam sempre que quando é olho no olho e é transparente, tudo pode. Pelo menos fala aí. O que você achou da forma da saída do Vitor Pereira? Eu achei terrível, cara. E terrível pra ele. Magoou gente pra caramba que tratou ele super bem. Porque saindo do Silvinho da maneira que foi, maltratado da maneira que foi, ele chegou, foi abraçado pra caramba. O Silvinho ele foi maltratado pela imprensa, pela torcida, pela diretoria ou por todos? Eu posso falar. Tudo parte da imprensa. Partiu da imprensa e, na verdade, os torcedores daí vão comprando. O poder de vocês, da imprensa brasileira, eu acho que a imprensa em qualquer lugar, tem um poder muito grande aqui no Brasil de influenciar as pessoas. E eu acho que algumas vezes, se eu não me engano, o Louco Bielsa falou que algumas vezes, e a gente tem que tomar cuidado em como que é falado. Nem sempre a gente acerta, mas tem vezes que parece que alguma, nunca generalizando, pelo amor de Deus, aí a gente não pode fazer. Em algumas circunstâncias parece muita maldade, parece que é muito mais para destruir do que para, de repente, educar, ensinar ou construir. No Brasil é difícil construir, Benji, você concorda? Concordo, muito mais fácil destruir, sempre foi. Mas quando você tem uma convicção, você vai em frente. Em 2011, a mídia queria, a torcida do Corinthians queria que o Tite fosse mandado embora. Perfeito. Depois do Tolima. O Andrés entrou lá no vestiário, que você sabe muito melhor. Eu cheguei logo depois disso. E falou, o Tite fica, quem não quer sai. Perfeito. E ele cagou e andou pra imprensa, pra torcida e por que isso? Que daí tá um detalhe. Às vezes o mandar embora ou não tá só no resultado. Ele tá na condição do ambiente daquilo que tá sendo feito. Às vezes o resultado não acontece. Então, é a chamada convicção. Convicção.
É isso daí. Então, e Só aí- que a saída do Vitor, nesse sentido, acabou sendo bom pro Corinthians, porque daí ele mostrou muito do que ele é e as pessoas puderam enxergar, porque ele estava sendo muito bem tratado, você concorda? Era difícil ele tomar pancada, cara. Na minha opinião, até demais. É demais, não é? Porque eu não falo pelos outros, eu falo por mim. Mas aí, falando do seu lado, a entrevista não é assim, mas você concorda que o resultado também facilitou? Por que nós vamos falar do cara se ele tá chegando? Então, eu falei. Eu erro pra caceta, certo? Faz parte também, né? Futebol. Normal. E Ninguém é a gente, quando perfeito. opina, erra e acerta. Mas vou te falar, graças a Deus tem o Google aí, porque eu puxo as coisas lá de agosto do ano passado. Eu falei, o trabalho do Vitor Pereira, na minha opinião, é péssimo no Corinthians. Eu acho ele mau treinador, ele escala mal, ele mexe mal. Eu tinha informação, mas na época ninguém acreditava, porque eu não sei por que tinha um amor por ele. Ah, porque ele gravava vídeo no celular gritando, é nóis, caralho, vai Corinthians. E aí Pintou todo mundo carisma. gostou. Carisma, empatia, isso aí Entendeu? acontece. O cara foi para uma entrevista e falou, eu preferia estar no Liverpool, mas não tô aqui. Eu, se fosse presidente do Corinthians, acabando a entrevista, fala, Tiveram parceiro, alguns momentos assim. Né? parceiro, tchau. Isso aqui é o Corinthians, você precisa ter um pouco de... Pô, queria estar no Liverpool. Ah, mas acharam engraçadinho. Depois ele falou pro jornalista, sabe quanto dinheiro eu tenho na conta? Eu também já teria mandado ele embora lá. Depois você pega o retrospecto do cara nos clássicos, uma desgraça. Uma desgraça. Eu não me lembro de um técnico ir tão mal em clássico. Foram 11 clássicos, ele ganhou 2. Ele empatou 3. Ele perdeu 6. Ele não ganhou de ninguém. Aí se apegaram a 45 minutos finais contra o Flamengo no Maracanã no segundo tempo da Copa do Brasil. Porque o primeiro tempo também foi uma desgraça. Então, eu sempre falei, não sei por que se criou esse amor todo pelo Vitor Pereira. Enfim, mas criou. Era um sentimento que até, de certa forma, blindava algumas coisas porque gerava uma atmosfera positiva. E isso ajudou também a chegar, mesmo que os atletas não gostavam, e isso também acontece dentro do ambiente de vestiário, só que os resultados estão vindo. Você não pode, como é que você vai dar uma entrevista a algo? O pessoal vai falar, mas por que você está reclamando se o resultado está vindo? Se você não jogou e o time ganhou? Jogador derruba técnico? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu acho que ao contrário é muito mais, porque quem mais tem responsabilidade sobre o ambiente é esse treinador com a sua comissão, cara. De perceber essa... Eu nunca vi essa questão assim, vou boicotar, o cara não vai. Eu já ouvi de uma situação ou outra. Você nunca teve nenhum clube que os caras vão passar férias no DM? Não, eu não peguei jogador vagabundo assim, Mas não. férias no DM, não, férias no DM é os caras que não querem. Sim. Tem aquela história de jogador que corre pelo treinador ou não corre pelo treinador? Tem porque ele se sente importante, cara. Tem porque ele se sente importante. A gente ouve falar sobre a questão do Abel. E você percebe no Abel falando que ele tem um relacionamento humano com os caras. Ele entra na mente É dos de caras, né? parceria, meu. Mas aí que fala, aí ele se torna um cara especial. Às vezes não é um cara mágico, taticamente, que ninguém é, hein? A não ser um Guardiola, o Zagallo lá atrás com aquela coisa. Mas tudo com um jogador bom. Então não tem mágico. Eu também acho. O trabalho do Portuga, ele é bom, é intenso, mas não tem nada de mais diferente. Aí que eu falo pra você, o que é um trabalho bom, o que é o ruim. Não, mas deixa eu falar, é legal esse papo, porque eu falei ontem um negócio desse. Você concorda comigo? Eu acho que hoje no mundo, o estilo de futebol é o mesmo de quase todo mundo. Toque rápido. São raros hoje os times que têm jogadores gênios, né? É um ou outro que tem gênios. Então, hoje é mais ou menos tudo igual. A vantagem é essa. Hoje o cara, para ser treinador, porque a gente vê, você falou, eu guardei, ó. O Lázaro não foi jogador, o Vitor Pereira não foi jogador, Mano Menezes não foi jogador. Você acha que hoje o negócio é esse? Praticamente não tem muito o Pode que dizer fazer. que até o Luxemburgo não foi, né? O treinador não dá mais, o técnico não dá mais treino. Hoje quem dá treino é o auxiliar. Não, até isso. Não é o poder hoje, o cara tem que ter muito Pode mais ser. o poder da fala, como é que a palavra que os caras gostam? Gestão de grupo. A gestão de grupo é aquela questão, ou você é mais humano ou você é menos. Não é questão de você tratar o cara na barda. Você tem que saber a hora que você tem que puxar a orelha. Não, O que o Tite faz, é isso? O Tite, ele senta contigo aqui, ó. Alex, eu vou te tirar, eu vou pôr o Danilo por essa circunstância. Você vai Ninguém ficar... fica puto com ele. Você vai ficar puto, é um sentimento que você não quer. Pô, você vai começar lá fora e coisa, você vai ficar feliz? Ô, Benja, hoje você começa ali, que é o Sheik que vai começar apresentando. Você vai, puta que pariu, cara. De novo eu. Mas você sai respeitando a atitude do cara.
o olho no olho ele te traz isso. A pior verdade é melhor que seja dita ou ouvida. Concorda? Concordo. O Sheik cansa de falar isso pra mim. O Sheik também esteve aqui, trabalhando comigo no Arena. O Sheik fala, pô, mas eu dei trabalho pro Tite, eu resolvia. Mas é assim, ó, rapaz do céu, eu O falo... Sheik dava muito mais do que a gente imagina. Eu falo pros amigos, o Tite tem aquele jeito, ele é metódico. Então, cada coisa que ele vai falar é uma palestra. Então, na época de jogador, mesmo conhecendo, vira, pô, de novo, cara, não sei o que lá. Vira tudo isso que aconteceu que o Sheik fez, resolveu, decidiu mesmo. O Sheik hoje fala e chora. Fala do Tite e chora. E chora. Olha pra você ver a importância desse treinador na vida de um ser humano, que às vezes ele fala assim, não é isso não. Rapaz, treinador, se não atrapalhar no ambiente de coisa, ele já tá ajudando. O Sheik dava muita dor de cabeça? Cara, dava, mas era engraçado, né, cara? Assim, a dor de cabeça dele, ele era um cara que você aprende a ver que ele é o malandro bom. Né? Numa sequência, ele vai te dar dor de cabeça, porque, de repente, ali... Mas você vê que ele é um cara que, se você puxar e ele vê todo mundo indo, ele vai... E outro, é um cara largo, né, meu? Largo no sentido de iluminado. Vencedor, cara. Jogador vencedor, você pode aguentar as merdas dele. Por que só o Jorge Henrique o Tite não aguentou? É que o Jorge passou além do limite. Nem vocês Eu se já não seguraram? tava ali, né, quando aconteceu Mas com o nem Jorge. os jogadores seguraram. Não tinha como segurar. Ele mesmo já deu até entrevista falando. Aí o Jorge, depois a gente jogou junto no Inter, ele é um cara que mais parece marrento, mas que é o mais gente boa. Entendeu? Ele parece um cara difícil, mas o Jorge, ele mesmo já falou. Então, passa do Alex, limite. você acha que você ficou, no final das contas, conhecido como Alex do Corinthians? Ou não? É impressionante. Não esquece a Rússia, vamos falar de Brasil. Não. Um ano de Corinthians, de verdade, é uma proporção que é muito grande, cara. As 2 Libertadores inéditas que eu ganhei, pelos 2 clubes, os 9 anos no Inter, rapaz do céu, o corintiano tem em todo lugar, né? Todo lugar que você vai, ele vê. Tem muita gente que fala, eu conheço você, Alex do Inter, né? É normal, tudo faz parte. E o Corinthians foi aquela questão do tipo assim, poxa vida, você só deu certo lá no Rio Grande do Sul. E aqui realmente deu aquele carimbo de falar, realmente, a gente é iluminado, tem a nossa capacidade, enfim. Quando o Alessandro perdeu aquela bola, que eu sempre falei pro Alessandro, você não ia sair vivo do Pacaembu aquele dia, contra o Vasco. Eu falo a mesma coisa. Desde o começo eu falava, puta, ele morreu, vai morrer. Eu tava no Pacaembu, foram os 8 segundos mais tensos que eu já vi na vida. Era um silêncio. Falei, ferrou. Não. Naqueles 8 segundos você falou, ferrou? Não, e eu tava de trás, que eu batia, que eu escantei, a bola voltou. Sabe aquele negócio que você fala, não vou nem fazer força pra correr, que eu não vou chegar. Na tua cabeça, você falou, ferrou? Ô, Benja, jogar Libertadores hoje no Corinthians, e no Corinthians não é fácil realmente, não é todo mundo que vai dar certo ele, não. Pode ser um bom jogador, é realmente Por que você fala isso? É dali, só quem tá ali dentro que percebe isso, é um peso grande. Agora, esse peso, antes de ganhar a Libertadores, a gente sentia, só que o nosso time porque era foda. Os caras realmente era o famoso pau dentro, vamos pra guerra, vamos pro churrasco, vamos correr. Às vezes o Tite programava algo, a gente começava a olhar um pouco, vamos dar uma blitz nos caras? Vamos. Era assim, era o time Vocês mesmos falavam na hora? Todos os títulos que eu tive a oportunidade, a possibilidade de participar, nenhum deles foi ganhado com jogador... Não pode falar a palavra, Pode, né? fala o que você quiser. Nenhum deles tinha jogador cuzão. Era tudo cascudo. cascudo. Não é cara, é cascudo e tomador. Futebol é tomada de decisão. Você não pode... Você pode treinar o que for o treinador, ser mago em treino, você tem aquele 1 segundo. Aquela hora você tem que decidir algo que você não treinou, aquele momento do jogo, você tá mais cansado ou menos, você tá ganhando ou perdendo, entende? Então você precisa de líderes deles próprios, você tem que ter o controle do seu emocional, da sua capacidade, senão você não joga com uma torcida de 70 mil pessoas. Então, mas quando você fala que jogar no Corinthians é diferente, é por causa da torcida? A torcida do Corinthians foi uma coisa que te assustou ou te surpreendeu? Entrando no Pacaembu? Ela assustou, surpreendeu não. Eu sou corintiano de criança, assim, eu fiz teste no Corinthians em 97, já contei essa história, todo mundo sabe. Eu tenho uma camisa, eu mostrei pro Neto esses tempos, eu mandei pra ele a fotinha que eu fui na minha mãe, ela tem, a 10 de 90. E por que falar isso, assim? E hoje eu posso falar e não tem... Gente, não tem nada a ver com
ser mais ou menos do que o Inter, que às vezes o Colorado ele fica... Não tem. Isso é história, é fato, aconteceu. E que eu construí, eu não permito, não admito que ninguém queira destruir isso. Né? Eu não preciso falar melhor do Corinthians do que do Inter ou vice-versa. Eu não preciso viver disso. Eu tenho que curtir isso. Eu sei da rivalidade, o tamanho das duas, né, das duas histórias hoje, mas eu participei das duas. E aí, Benja? Eu vou deixar que alguém venha aqui, pise... Eu não preciso ser de um lado, pelo amor de Deus, gente. Então, quando realmente você vem pro Corinthians, você tem a noção, porque eles cobram. Eu lembro em 2011, a gente foi jogar contra o Avaí, e a gente estava líder, aquele começo fulminante. Eu acho que era 4 pontos, pelo menos, na frente. E 2 ou 3 jogos atrás, a menos. Nós perdemos o jogo de virada 3-1, a gente já foi cobrado no aeroporto, assim, de uma maneira de... Caraca, sabe? Então, beleza. Foi tudo, a gente conquistou aquele título. Foi eliminado no Paulistão. Lenha, porque vem Libertadores. Caraca, você vai lá, você tá perdendo o primeiro jogo, você já fala, caraca, no Corinthians... Você ganhar a Libertadores, você vai ser carregado pro resto da vida. E assim, a gente hoje, graças a Deus, é muito bem reconhecido, muito bem tratado por todo corintiano. Aí você vai lá sem empate no final. Aí você vem para um jogo, o segundo jogo nosso foi essa questão de falar, vamos dar uma blitz nos caras? Bom, foi no segundo jogo. E a gente ganhou 3-0, né? E você sabia que essa dificuldade ganhando a Libertadores era uma, perdendo era outra. O segundo jogo do Boca? Não. Segundo jogo da primeira fase. Ah, da primeira fase, tá? Os 3-0. Ali a gente só foi vendo que o time ele tinha realmente bagagem para isso. Para suportar tudo isso que o Corinthians Só me exigiu. explica de novo esse negócio. Esse negócio da blitz é no meio do jogo? Não, de começar. Às vezes é uma estratégia de falar... Aí vocês mesmo falando, quer dizer, não era uma instrução do Tite? Não era. A ideia era pressionar em alguns momentos, aquela questão, tomar cuidado. Alguém fala agora, vamos? Falamos, não tem cuidado. É no seu setor, Alessandro, é no do Fábio, é no seu... E quem que puxava isso? Era o... Cara, tinha alguém especial que era o cara... Isso aí eu nunca esqueço, que eu acho que eu tava na piscina se recuperando de um jogo, e eu acho que começou desse jeito, de falar do jogo e coisa, porque daí tem aquela questão de passar informação, e às vezes a preocupação de passar, que é natural, muita informação, aquela coisa, mesmo que o jogador não é bom, você tem que falar que é bom pro atleta falar assim, opa, não posso... Preciso ficar esperto. Ele entra relaxado. E essa troca, esse momento, nós não vivia muito ainda em telefone, essas coisas, né? Já tinha começado. Então, a troca do interesse, a gente sabia da importância de conquistar uma Libertadores inédita pelo Corinthians, cara. Tudo aquilo que passou com o Andrés, a manutenção do coisa, a contratação da maneira que foi, quem estava ali tinha condição plena de viver aquilo. E na piscina, se eu não me engano, eu tenho essa imagem comigo, a gente começou disso. Cara, e se... Isso que acontecer, vamos pressionar o tempo todo, por quê? Porque a torcida ela é muito reflexo do que o time é dentro. Até pra você que tá narrando, é ou não é? A torcida do Corinthians carrega o time? Carrega. Hã? Carrega. Muito. Muitas vezes. Teve jogo no Pacaembu que você tava no meio do jogo, que você olhava e falava, caceta, velho. Muito. É melhor correr um pouco mais aqui? Muito. Normal, de um momento ou outro, alguma vai específica naquele dia que você não tá bem, ou outro... Mas o que eles realmente empurram, esse negócio de tomar um gol, eles aumentam o decibéis do que eles cantam. Vocês toma o segundo gol, vai de novo, você tá louco. Vocês no campo percebem que às vezes eu vejo jogador falar, não, eu tô tão concentrado que eu não presto atenção. Presta, né? Presta atenção, você escuta. Tem coisas naturalmente que você não ouve, mas muitas coisas você ouve. Questão da Libertadores que a gente viveu, que eles não cantavam, você lembra? Primeiro, eles se uniram às torcidas, Pavilhão, camisa 12, lembra? Puta, ficou do caramba. E eles não cantavam o nome dos atletas no começo. Ali eles começaram, não sei se foi nas quartas de finais com o Vasco. Puta, cara, é um negócio que contagia de um tamanho que você não tem. Você não cantava o nome, Bruno, vendido? Você não cantava? Ficou boicotando os caras também? Cara, depois foi comemorar lá no Alambrado, né? Deixa eu te falar, quando o Paulinho fez o gol contra o Vasco, você falou assim... Acabou, o Corinthians é campeão da Libertadores? Eu, passando do Vasco ali, a gente... Tinha certeza? Eu tinha essa certeza. Eu, em 19 de fevereiro, eu não sou mãe de nada nem nada, mas eu dei uma entrevista falando o seguinte, que fui perguntado, na época era placar ainda. 19 de fevereiro, acho que até tem esse jornal guardado. O que eu via, de repente, naquele Corinthians, no nosso Corinthians, que eu já tinha visto no título que a gente pegou. As histórias dos corintianos e os colorados são muito parecidas. O racismo, tem bastante negro, aquela questão da vida simples e tal.
E lá o Inter foi o primeiro que aceitou isso abertamente. Então tem essas semelhanças de cultura dessas torcidas sofridas pelos adversários ganharem e eles não. Eu falava que esse time, ele tem tudo que é a coragem, é a disciplina, é a disposição para aprender, a generosidade, tudo. Se vai ganhar, não tem como saber. Mas que tem a característica que foi demonstrado no Brasileirão, para momentos difíceis e tudo, dá para perceber. Pô, mas você jogou no Corinthians, você é campeão da Libertadores no Inter, campeão da Libertadores no Corinthians. Mas e quando tem a brincadeirinha lá depois no DVD, como é que você faz? Puta merda. Eu que tô nos dois lados agora, fica chato, né? Mas, assim, eu acho que até o próprio Fernando Carvalho, nesse sentido, hoje, né, que se tornou essa piada, essa coisa, é uma coisa que hoje, de repente, ele não faria. Só que naquele momento foi a escolha dele, tem escolha, tem consequência. Então, é sempre dessa, né, cara? Bota no DVD. Põe no DVD. Ô, Alex, por que o William chegou e foi embora tão rápido? O que aconteceu? O dia a dia dele... Pra mim, o William foi embora por causa do Vitor Pereira e não por causa da torcida, dos ameaças. Opa! Só ele vai poder te confirmar isso ou não. Não é a história que... Não quero estar certo. Eu não ouvi ninguém falando isso, e não é por isso que eu estou falando, isso é um sentimento que eu tive. Mas por quê? Baseado em quê? Porque a informação que eu tinha é que a família do William não estava feliz aqui, queria voltar para a Inglaterra. Caraca, velho, eu tô falando tudo isso aqui, você vai botar um fogo no coisa, né? Eu não. E o que vai mudar, velho? Já não foi, os dois já foram embora. É por isso que eu falo, eu não tô aqui, pelo amor de Deus, demonizando o Vitor, que eu fui muito bem tratado, são coisas profissionais que a gente tá vendo. E ponto. Tá? Não tem demonizar, não tem isso. Então, de repente, pode ser que vem alguém e fala assim, puto, o Alex tá louco. Por isso que eu tô falando. Uma leitura minha. Não tô pondo ninguém nesse pacote porque... Não. Que uma das coisas que incomodava era a questão dele dar entrevista e jogar no rabo de alguns jogadores, de algumas circunstâncias, e nunca praticamente falar assim, opa, teve uma entrevista dele que ele fez isso. Essa semana eu errei na carga de treino. Você lembra? Lembro. Eu não vi outra dessa dele. E é louvável o ser humano Ele eu fazer ganhei, isso. nós empatamos, vocês perderam? Parece que é muito mais pra falar assim, poxa vida. Parece que algumas mexidas, alguma coisa, parece que só pra falar assim, puta, ganhou porque ele fez isso. Sabe uma malandragem que se tem? É a leitura que eu tenho. Se eu fosse jogador dele, eu estando de fora, eu Mas estando isso dentro. era motivo pro William ir embora? Não, chegou no momento, depois do jogo do Atlético Goianiense, e parece que foi meio quase Por isso que eu falo, eu não posso afirmar, quem pode é o William. A situação que ele viveu é séria, é chata pra caramba, né? Abominável, de ter a família ameaçada, amedrontada por um ou outro, né? Mas nós não podemos diminuir isso porque a gente não estava na pele dele. E realmente falou, cara, eu não vou jogar mais pra esse cara. O cara não merece meu suor. Assim, sabe? Então é algo da minha leitura que ele saiu. E já falei para amigos, assim, off. Para mim ele saiu por causa do Vitor, por causa desses comportamentos até com os amigos, com os colegas. Caraca, eu tenho a possibilidade. Perder um cara igual o William, meu, eu babava todo dia vendo ele jogar, ele treinar. É um negócio fora do comum. Saúde física, é um cara que não precisa ficar levantando peso, tipo o Sheik, nesse sentido. O Sheik ficava uma semana, 10 dias parado, ele ia treinar, ele estava mais rápido que quando ele parou. Eu era um cara que precisava estar sempre ali, sabe? E o William é um cara especial que não... Puta, que dó perder, cara. Puta, quando o Corinthians contratou o William, eu falei, caraca, velho. Não, e o que ele jogou, eu acho que era um pecado, Benja, sempre deixar ele jogando na beirada. E às vezes eu conversava com ele. Um cara desse no Brasil hoje, pegando pra esses volantes, que o cara gira, ele tira sempre 1-2. Clareia pra ele, ele tem a pifada. Rápido que ninguém pega ele. Puta, ficar só na beirada, pegando bola, só na beirada. Isso era a instrução do Vitor Pereira? Era mais dele. Era uma característica mais dele. Você concorda que você tá na beirada jogando, é muito mais fácil de te marcar? E olha o trabalho que ele dava pros caras ainda, né? Aí você fala assim, puta, ele fez pouco gol. Fez, mas tá... Roger Guedes também não jogava mais aberto, não tá fazendo mais gol agora. Se você for olhar o posicionamento do Roger, ele tá muito mais... Cara, eu queria entender o que teve de positivo, então, no Vitor Pereira no Corinthians, que até agora eu não consigo entender. Não, bom... O quê? Não sei. Eu gostaria de entender.
Passagem Vou perguntar para os universitários. Aí mais gente Algum pode universitário quer responder. falar? O que teve de bom? Ele brigou com os líderes do grupo, não gostava dele. E olha só, estamos falando do Cássio. Mas depois ainda correram, fizeram pelo clube, Nós de estamos alguma falando- maneira fizeram. Nós estamos falando do Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians. Nós estamos falando do Fagner, sem dúvida alguma, um dos 3 maiores laterais direitos da história do Corinthians. Tá? Com certeza. Nós estamos falando do Renato Augusto. Pelo amor de Deus, velho. O Renato Tem que Augusto descer. é um cara que a gente vai no estádio e dá gosto de ver jogar. Dá gosto de ver jogar o Renato Augusto. Então, com esses caras, o ambiente foi uma desgraça. Dava entrevista, puta de uma arrogância. Nos clássicos, saco de pancada. Classificou o Corinthians em quarto do Brasileirão. Porra, agora tem que aplaudir o cara, porque classificar o Corinthians em quarto do Brasileirão é brincadeira. Mas ele fez 45 minutos maravilhosos na final da Copa do Brasil contra o Flamengo foi campeão. Mas foi nos pênaltis, perdeu. Eu queria entender o que teve de positivo. Mas essa chegada no coisa teve. A Copa do Brasil, principalmente jogando em casa, teve realmente. Só o Flamengo na final que foi ruim. Mas eu acho que teve. A questão de mostrar coragem. Questão de muitos Coragem o momentos. quê? Vamos, é o que eu tenho, é o que eu tenho. Ele nunca também ficou reclamando se tinha jogador ou não tinha. Mas ele foi, lógico que não. Quando ele foi contratado, ele sabia. Às vezes o cara fala, não, ele não está reclamando. Ele foi contratado, ele não sabia o que ele tinha na mão. Mas vai ser um cara que... Aí, se você for ver, vai ter... Pelo fato ainda que aconteceu, ele vai ser lembrado hoje muito mais com raiva pelo torcedor, pelo lado negativo, que fala, caraca, esse cara enganou a gente. Esse é o pior sentimento que tem, né? Puta, né? Eu acho que ele deixou... Pra mim, eu acho que quem deve ter ficado mais chateado é o Duílio. Com Ele certeza. se sujeitou a um monte de coisa do cara lá e morria de amores por ele. Eu também até hoje não entendo, mas cada um é cada um, tem que E respeitar. o ressentimento dele, que a gente julga que ele possa ter, que é justo, ele teve o alívio depois, né? A gente falou, opa, olha que beleza. De repente não é mais... Aí que eu falo, eu não tô lá agora, mas será que até pra ele também não tá mais tranquilo ele trabalhar? O Alex, também gosto do cara pra caceta, hein? Também gosto. E pra mim é o maior treinador da história do Corinthians. Você acha justa que o Tite tá tomando de pedrada por causa da Copa? Não. Tem muita segurança que não é justo. E por que eu te falo? De repente, eu vou falar assim, é muito fácil a gente de fora, isso eu estou falando porque eu estou estudando agora e convivi por fora de uma maneira, estando ali. É muito fácil a gente falar, tira esse e põe faz aquele. faz uma vírgula. A sua análise agora, ela é fria ou fala, Benja, não dá. Eu gosto do cara pra caceta e tem um emocional Isso junto. logo depois da Copa eu falei com amigos no boteco. A mesma coisa, que era a mesma leitura que eu tive no momento do jogo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque acho que tem que exemplificar. O trabalho que foi feito na seleção foi espetacular para chegar até a Copa. Por isso que gerou esse... Porra, caraca, velho, nós vamos ganhar essa Copa. Não era uma Copa que você acreditava? Você fala, porra. A Copa eu acreditava, mas não pela campanha. Não, pela campanha no momento não. E a gente ainda teve eliminatórias. Tá, mas a gente teve ainda a infelicidade de novo da infelicidade do Neymar. Cara, que ele é importante demais naquilo ali, se ele tava coisa. Ele fez tudo, começou a temporada bem na Europa, tava num momento tal. Vem cá, machuca porra do tornozelo de Bater a novo. zica com isso aí, né? Porra, as 3 últimas Copas, cara. É duro, pô. Tá bom. Veio tudo isso da maneira que foi, da maneira ainda que perdeu. E daí o pessoal coloca a culpa toda no Tite, por causa da família lá, por causa do coisa. Essas coisas eu acho que não tem que entrar. Porque isso foi uma construção, porque quando ganhou ninguém falou nada. E a família estava sempre... Isso não é o problema. O problema é a execução do momento de Copa do Mundo, que você não pode errar da maneira que errou. De estar mal posicionado de uma maneira, os atletas do nível do Brasil. Um exemplo, eu no jogo, Alex, o que você faria diferente? Eu não teria tirado o Vitor Júnior tão cedo quanto ele tirou, o Vinícius. Mas deu resultado. O Brasil foi lá e fez o gol. O Rodrigo entrou. Se fosse para entrar, na condição normal, quem que a gente teria colocado? Era o Martinelli. No jogo anterior ele tinha comido a bola, não foi isso? Então, se a gente for procurar alguma coerência, seria nesse sentido. Eu, na época, na hora, assim, da Copa do Mundo, eu lembro de ter falado, eu colocaria ou o Bruno Guimarães ou o Fabinho, principalmente no momento daquele, por quê? Você tem estatura, você tem altura, e eu sempre vi o Tite priorizando isso. Ele priorizou o Fred. Ah, Deus me livre, a culpa é do Fred, pelo amor de Deus, não pode fazer isso, acho que com ninguém.
Só que a questão do Fred, no momento que ele entra e o Tite falou que era para dar suporte, tem fala dele no momento do jogo, ele estava mal posicionado no momento. Para que a gente precisa estar com aqueles caras tudo? Ah, é fácil de você ver. Mas, ô Benja, como que um treinador, no momento desse, depois de 100 e tantos minutos ali, ele treinou tudo que ele tinha para treinar? Você concorda que atleta em nível que a gente tem na seleção brasileira, os caras tinham obrigação de tomar uma decisão melhor, de estar minimamente bem posicionado? Por que eu falo isso? Se o Fred tá mal posicionado, não é culpa dele, mas o Casemiro tá mal posicionado, o Alexandre tá mal posicionado aqui e nós estamos mal posicionados com os outros 3. Os caras têm um mérito, mas têm a sorte de bater e desviar no Marquinhos ainda. Então fala pra quem tá assistindo. Os jogadores estão mal posicionados naquela hora, a culpa não é do técnico. A culpa é dos jogadores. Tem momento no jogo que o treinador já fez. O treinador grita pra você ficar e você vai. Porque você tem aquela leitura naquele momento. Essa leitura pode ser errada. E se você for pegar o histórico do Tite, o que sempre foi? Não foi sempre um azerinho aqui, a não ser aquele 2015, o Corinthians? Ele veio, o ano tinha uma época que a sabático. gente falava que era uma empatite. Mas ele tinha um jogo seguro. É a escola que trouxe o Silvio, O Rodrigo deveria ter batido o primeiro pênalti. E aí é outra coisa que, assim, ó, poderia, mesmo com o Neymar ter batido o primeiro, você concorda que poderia também ter perdido? Nós estamos supondo, você pode conjecturar até a morte nisso daqui. Por que o Rodrigo foi lá e bateu tão jovem? Será que o Rodrigo, nos treinamentos, não passou toda essa confiança para eles e a gente não viu? Aí, para mim, é o grande erro do Tite. O primeiro pênalti, na minha opinião, num jogo desse nível, é importantíssimo. O psicológico. Perdeu, já dá aquela brochada. A gente foi ver a final, a gente viu a final França e Argentina. Quem bateu o primeiro pênalti da França? Mbappé. Sim. Quem bateu o primeiro pênalti da Argentina? Sim. Se o Neymar perde, porra, aconteceu, ferrou. Pode Se o ser. Rodrigo perde, por que não é o Neymar que bateu? Perfeito, perfeito. Acho que até... Mas aí o que eu tô falando, a questão da injustiça, da quantidade de crítica pro Tite é uma coisa. Falar que ele não teve culpa ou responsabilidade, ela é outra. Eu concordo contigo. Ele também tem E responsabilidade. você como jogador, ex-jogador, o pessoal criticou muito o Tite quando perdeu, ele saiu pro vestiário. Foi estranho. E ele não é do perfil dele. Porque ele é um cara humano. Ele, pelo jeito ali, ele travou também, bloqueou, fechou a coisa e falou, caralho, o que tá acontecendo? Tava ganhando há 5 minutos atrás, passando pra semi. Agora eu venho, e pra mim o maior crime é tomar o gol. Teve a chance dos pênaltis depois. Puta que merda, né, Concorda? Puta, cara. O emocional, Benja, você que tá no futebol há quanto tempo? Imagina o emocional da seleção, você fala, caralho, os caras da Croácia morta o jogo inteiro, porque eram 2 jogos de prorrogação. Você faz o gol, pra que eu tenho que ir lá querer atacar na hora? Entende isso que eu falo? Faltava... Deixa os caras fazer força, faltando oxigênio na cabeça, faltando força, não vem. Se o treinador pedisse pra eu ir, se eu tô dentro do campo no momento daquele, eu não ia. Joga a bola lá na frente, deixa vir. Rapaz, eu tô ganhando o jogo, é o que todo mundo quer. Ô, Alex, você levaria quem para ser treinador da seleção brasileira hoje? Puxa vida, hein, cara? É difícil. É difícil falar em nome, meu Deus. É difícil falar em nome, ué. Opa. Ué. Você, em primeiro lugar, vou te ajudar. Você levaria um brasileiro ou um gringo? Eu não seria fechado a trazer um gringo. Seria ideal que fosse brasileiro. Mas por que não? Se um momento, de repente, a gente não tem unanimidade. Caramba, agora você parecia político, hein? Você deu 3 respostas numa frase só. Não, sim, não e pode ser. Falo, porque assim, ó, eu acho Alex, vai cagar, meu. Não, o tempo ele passa e a gente não pensar, fala, pô, vai tomar no cu o cara gringo na seleção brasileira. Hoje ficou meio assim. Se fosse um brasileiro, quem você acha que teria condição de assumir hoje a seleção brasileira? Rapaz, com todo respeito a todo mundo, cara, de coração, pra esse tamanho, essa responsabilidade... Tempo para o Alex. Maestro Zezinho, uma nota. De verdade, cara, com respeito Esse a todo mundo. Esse é o problema que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Você pergunta, vamos treinador brasileiro? Tá bom, fala. E eu não pedi 3, hein? Pedi um só. E aí, nesse sentido, você fala, lógico que tem coisas que são contra, mas você olha o perfil do Tite, tudo que aconteceu, você fala, sai eles, fala, caraca, e aí? Então você fala, o pessoal tá falando do Ancelotti, pô, seria um baita nome. Como é que você vai falar não pra um cara desse tamanho, um cara
limpo, de história. Um Guardiola, eu acho que seria ideal. Tudo bem, mas o Guardiola não vem. Não vem, os caras que não O vêm. Ancelotti eu não sei. Eu não trocaria o Real Madrid pela seleção brasileira hoje. Você trocaria? De repente, sendo ele lá italiano e coisa, não. Essa pressão, essa situação toda, não. Os portugueses, Abel e Jorge Jesus, você escolheria alguém? Abel. Muito mais Abel que Jesus. Aquela empáfia do Jesus também me incomoda um pouco, assim, sabe? Um cara... Eu gostei do jogo do futebol que o Flamengo jogou com ele, o nível físico que eu vi muito pouca gente falando. O Flamengo Era intenso tinha demais, uma né? condição física, meu Deus do céu, cara. Os caras voavam. Os caras voavam. E a qualidade eles tinham. Ô, Alex, por que você achou um absurdo? Aquelas perguntas sacanas, né? O cara já induz a resposta, né? O Bruno gosta muito que eu faço isso. O cara faz uma E eles pergunta... já iam terminar, tá? Eu cheguei um pouco terminar atrasado aqui. cacete, Ele tá ele? gostando. O Bruno, pra quem tá assistindo... Eu tô dando pano pra manga ali e a pipa, ó, tá só cortando. O Serol. Bruno, pra você que tá assistindo, o Bruno é um mala, que fica, parece os caras de trânsito, os bonecos de posto. Não desce, vou até tomar água. Não vou terminar, tá legal? Se ele quiser, ele corta a gente. Deixa eu te falar. Fala. O que eu ia Tá falar? vendo? É cara? bomba, coisa ruim não presta que você jogar aqui, cara. Como é que o Vinícius Júnior não vai pra uma lista dos melhores da FIFA? Fala pra mim. Não sei. O que o Haaland, que eu acho uma máquina de fazer gol, tá? Mas o que o Haaland na última temporada foi mais jogador que o Vinícius Júnior? Não pode. O cara que foi campeão da Champions decidiu que ele... Não. Será? Aí que tá um detalhe. Será que não tá um racismo aí? É isso que eu ia te perguntar. Eu acho que pode estar. Porque eu não me lembro de ver um jogador... quer dizer, o Neymar é muito perseguido porque as pessoas lá fora, aqui também, não gostam dele. Mas o Vinícius Júnior, cara, não faz nada. Joga pra caceta. Aí a gente fala do racismo. Lógico que também está lá o Mbappé, um exemplo. Só que a Europa é muito mais fácil abraçar o Mbappé, porque eles são tudo lá. Mas ele também sofre, hein? Na França, com aquela história lá. No mundo inteiro, ninguém está iliso. Infelizmente. O homossexual, o negro, o autista, o diferente, para eles, é um crime, né? O Vinícius Júnior, eu acho que sofre mais, e brasileiro, você sabe o jeito que é, não é fácil lá fora. Então, quem que vota nisso? Eu não consigo entender o pensamento dos caras para ele ter... Quantos votos? Ele teve 3 votos? E o Neymar? Você viu quem votou no Neymar? O Messi. O Tite. O Tite votou nele. O Messi e o Thiago Silva. Você vê, né, cara? Não é questão de ter problema ou não, mas o Tite ele não morria de amores pelo Vinícius, né? Pelo Vini, né? Ainda... Engraçado isso, né? Eu também acho Mas que ele... tem disso. Tem disso. Tem a questão do cara, às vezes... Eu acho que não deve ter, mas você vai criminalizar que tem. Por nosso pensamento, é fácil gostar do Vinícius Júnior. Concorda? Mas é por nosso. O comandante era ele. Se tiver no penhasco, o Tite ou o Abelão, quem você salva? Nossa senhora, rapaz. Eu puxo os dois, você tá doido. Não. Puxo os dois, pulo eu. Mas, pô, Alex, você é Lógico, candidato a cara. deputado agora? Eu não É sou. uma brincadeirinha, tá no penhasco, Abelão ou Tite? Não, você eu salva sei, eu não sou, mas os dois são muito importantes para mim. Eu convivi muito bem com os dois e um é mais cético um pouquinho e o outro é mais boleirão, que é o Abel, cara. O Abel é demais, O cara. Abel é espetacular, cara. Né, mas ele é mais leve nesse sentido porque ele não tem a questão do toque do Tite. Toque, não tô aqui diagnosticando ele, não. Tô falando assim, pelo jeito metódico dele, né? Ele é mais despojado, pô. Ô, Alex, você é um cara inteligente, você é um cara culto, você é um cara que lê. Você passa a vaselina, depois soca o facão. Fala. Não posso vaselina. Que filha da puta. Fala, vai, termina. A leitura dele é muito foda, né, Bruno? Ele faz a leitura do jogo muito bem, velho. Termina. Não, eu quero falar pra você é um cara culto, você é um cara inteligente, você é bom papo e tal. E como é que você vê essa papagaiada toda hoje de box to box, escalação híbrida? Ouvi uma que é sensacional. Pergunto a você, Alex, o que são as zonas estéreis do campo? Ô, louco, onde você ouviu? Nem no curso da CBF eu ouvi isso, cara. Ouvi. Zonas Eu estéreis. não vou falar quem foi, porque o cara ficou bravo pra caceta comigo, já mandou uma mensagem, mas é mais um cara que Mas não gosta de sabe o mim. que é isso Eu aí? não falei por mal, eu não quis atacar o cara, mas é que zonas estéreis do campo. Mas o assim, que é flutuação de na certa parada da forma, cheia? de certa forma, é outra coisa. A gente não pode demonizar, o cara quer trocar a palavra, mas parece que a pessoa quer ser notada por uma palavra. Qual o problema tem de você falar o português normal, antigo do futebol, cara? Eu não vejo nenhum. Porque hoje, se você usar o termo antigo,
você é rotulado como ultrapassado. E daí, cara? E a segurança do cara? Eu, se eu for treinador, não vou ficar falando essas porra, temporiza, é híbrido. Porra, híbrido tem que carregar, pô, híbrido já não dá. O que são os externos desequilibrantes? Olha, cara, os externos desequilibrantes. O ponta virou externo, virou extrema, virou... Sabe por que vieram essa linguagem? E eu tive uma aula na Coisa é Legal, e foi o Bruno Pivetti ainda que falou. E aí eu pude entender. Falou, sabe por quê? A gente não quer impor. Na licença B, eu tô terminando a Pro. A licença B, eles falavam, não, eu acho que o futebol tem que... Como se fosse unificar os termos. Pô, gente, unificar o termo é a puta que pariu, caralho. Mas tem que saber treinar os caras, escolher bem o jogador. Se o cara vai fazer aquilo que é preciso fazer, ele tem que entender a mensagem. Você quer falar híbrido? Fala. O cara não vai deixar de entender o que é mista, ou o que é híbrida. Não vai. Entendeu? O jogo apoiado. Nosso Tite falou isso uma vez, meu Deus do céu, perde pressão. Os caras só falam isso hoje. Entende? Parece que isso vai tornar você um profissional mais aceito. E as linhas altas e as linhas baixas? Mais alto, mais baixo. Se for ver, tem até uma coisa... Mas o que é flutuação na paralela cheia? Rapaz do céu, o cara mandou no jogo aí, mandou no jogo. Isso aí é a mesma coisa de isopor descendo no leito do rio. Flutuando na paralela, que é só paralela, não vai ter uma cruzada ali, né? Ô, cara... Você acha, não, de verdade, você acha que se eu tô num negócio desse, num lugar, num ambiente, que eu vou falar um negócio desse pro jogador? O jogador já tem a fama de burro, né, cara? De falar as coisas assim que não é. Não é. Falar várias línguas. Não tem, meu filho. Fala errado. Isso é um estereótipo sacana. Não, mas é por causa das entrevistas de campo, que às vezes tem esse E tem preconceito, hein? Porque ex-atleta, vivido 25 anos, 30 anos dentro do futebol, desde os 8 até os 35, 40. O que ele vive de experiência, e já foi falado em cursos, em um monte de coisa. Se o cara não passar por isso, vencendo, você pode estudar em Harvard 50 anos que você não vai aprender. Só que é o último cara da fila do pão para conseguir um emprego porque o outro cara estudou pra caramba. E eu não concordo com isso. Também não. Eu acho que se junta, se une, tem todo espaço para isso. Por isso que eu falo, tem preconceito, insegurança contra ex-atleta. Isso eu falo assim, no geral, a gente já via e percebia isso, alguns ex-atletas... Mas o preconceito nesse sentido é uma via de duas mãos. Por exemplo, eu sou totalmente favorável, eu também acho que ex-jogador vê coisas que a gente não vê. Impossível. Eu não joguei bola de brincadeira. É totalmente diferente de jogar bola a vida inteira profissionalmente. Cara, você tá vendo um jogo, o comentarista é jogador, o cara pisa aqui, o cara fala, torceu o tornozelo. Fala, pô, o cara sabe. Aí passa 10 minutos, entrevista o médico. Mas lá, o cara errou lá, mas sabe por que ele errou? Veja, você vai ver, então, ele fez isso. Aqui. Mas também, em contrapartida, também tem um preconceito. Às vezes, ao contrário do ex-jogador falar, você jogou aonde? Você chutou bola com quem? Chupou laranja com quem? Aí é o extremo que eu não concordo com também ninguém. Não. Eu acho que tem perfil de todo lado e o respeito ele tem que ter. E a oportunidade ela tem que ser dada. Você não quer ser treinador? Eu vou ser treinador. Que bom, porque você tem uma... Você tem um jeito. Não é nem de ter ou não, cara. Eu fui estudar... É teu plano de vida pra já? Pode acontecer, mas eu não tenho pressa. Eu queria essa experiência de viver aqui auxiliando do clube, por quê? Eu acredito, sim, que esse período, e pude ver isso, presenciar isso, e o estudo com essa prática é a melhor maneira de nos formarmos. Então, eu acho que os clubes de futebol poderiam utilizar disso para formar seus profissionais futuros. Né? Um cara que você vê que tem perfil, o cara consegue ser discreto, o cara não é boleirão. Puta, mas se você virar treinador, velho, eu ver você numa entrevista meter externos desequilibrantes... Não, eu vou meter só quando você perguntar. Eu vou falar. Guarda, ô Bruno, guarda, porque eu vou usar isso um dia. Se ele falar, eu vou meter no ar. Temporiza é bom, hein? Hã? Temporiza. Não, quando eu vejo, eu tava lá com o Márcio Bittencourt, né? Puta, é uma figura. Henry Márcio Bittencourt. Na hora que o Márcio, ele só falava isso no jogo, às vezes, quando a gente tava assistindo, coordenando ali. Temporiza, falei, toma no rabo, Márcio. O Márcio tá falando isso? Não, é a única coisa que eu aprendi agora no curso. O mundo acabou. O Márcio falando temporiza, o mundo acabou. Mas enfim, vem pra um modismo, pra um negócio que... não é questão de ter ou não ter. Eu vou falar o quê? Eu quero... Você contra os novos.
Ou você... para, cara. Ô, Alex, o que o Alex vai fazer em 2023 agora? Você procura um clube para ser técnico? Você quer fazer aquele negócio de começar em time pequeno, para ir aprendendo? Tudo depende. A gente nunca sabe aonde vai estar a oportunidade. O importante é você estar preparado. Então, essa oportunidade que eu comecei no Corinthians, eu não penso que precise falar assim, tá bom, agora você tem que construir uma carreira para você vir no coisa. O Dair Helman não precisou disso, o Carille não precisou disso, e são exemplos bem-sucedidos, até então, de que é possível você se formar numa boa estrutura e estar na boa estrutura. Só que o mercado é difícil, cara. Tem gente que realmente tem que começar lá. Se eu tiver que ir para um lugar onde tem boas pessoas, um bom projeto, eu não posso ir para um lugar, Ben, você concorda comigo, que o cara não paga em dia, tem campo ruim, e chega lá você querendo que você faça milagre, daí você faz 2, 3 trabalhos ruins desse jeito, o cara não presta. Eu sempre falei isso, se você financeiramente não precisa, não tem que se sujeitar a isso. Mas mesmo que precisa, você vai trabalhar num lugar para ganhar 5, 10 mil por mês, o cara não te paga, dá na mesma. Mas o cara que precisa, eu entendo. Não, eu também entendo. Porque é uma esperança, você está em atividade, alguém sempre está te vendo. Eu também entendo. Entendeu? É diferente. Porque o cara vai tentar abrir uma porta para ele. Agora, se você está com grana, fala assim, velho, eu não vou me sujeitar a isso. Hipótese alguma. E não é isso que eu estou falando, que eu quero começar lá em cima. Não é essa a necessidade. Só que você concorda que eu vou poder aprender nas melhores escolas, com os melhores profissionais? Eu vou até aprender numa escola, eu sou de escola pública e tudo, com todo respeito. Mas você vai ter, de repente, uma oportunidade melhor. Senão Harvard não ia ser tão famosa desse jeito. Entende? Então, eu quero seguir o estudo. Vou ler o que eu tenho que ler, trocar ideia com quem eu tenho que trocar, visitar quem eu tenho que visitar. Se uma proposta bacana aparece e fala assim, Alex, eu quero que você seja meu auxiliar da casa, você vem treinar meu sub-20, eu vou pensar, porque realmente faz parte do meu processo de construção humano, porque eu preciso não me desvencilhar da coisa, mas eu preciso ter maturidade para lidar como líder. E a linguagem nossa, ela é normal. Mas só o tempo vai me dar isso. Você concorda que eu não consigo estar pronto com 40 anos, 35 anos? Mas o Antônio Português está aí no Campeonato Brasileiro, novo pra caramba. Por que o atleta, ex-atleta que sai, ele vem aqui, ele não pode estar na Série A porque ele é novo? Você já percebeu isso também? Quantos estão ali começando na Série B? Não, mas só você vê o Abel. O próprio Abel Ferreira. Quantos anos tem o Abel? Ferreira. O Abel veio o Palmeiras Ele é tinha 37, né? O Abel acho que era mais 40. novo que o... Ele tá quase da minha idade. Não, o Abel, se eu não me engano, quando ele chegou no Palmeiras, ele era mais novo que o Felipe Melo. Se eu não me engano. O Abel tem quanto? 44? Não, então ele não era mais novo. Porque o problema é que você pode ter experiência. Experiência é viver algo, você vai ter experiência Experiência daquilo. depende da Agora, idade. o conteúdo para você chegar, será que um cara que tá 15 anos num lugar, trabalhando nessas cascudinhas, e é difícil, eu estudei com os caras, é luta. Será que ele vai ter, de repente, mais experiência do que o cara que ficou 4, 5 anos estudando, se formando e trabalhando no nível bom ali de coadjuvante? Pô, deixa eu te falar, velho. Puta, eu vou terminar, moço, é bom papo, hein, cara? Contrata eu, cara. Ué, não seja por isso. Tamo aí. Fácil. Não pensaria... podcast, eu não posso fazer. Vamos fazer nós dois? Chamar os caras? Quiser, eu não pensaria 2 vezes, meu. Mas senta numa mesa de pôquer também já. Pô, não pensaria 2 vezes. Mas não é pra jogar, não. Você, de vez em quando, você parece cantor de música sertaneja. Cara, você canta, canto. você tem voz, às vezes. Eu canto muito. Parece o Belucci, né? O Marcos Belucci, do Marcos. Minha voz é tão boa. Você vê, eu vou falando, eu fico rouco. Eu preciso de um ouvido melhor, então, né? Você canta as músicas sertanejas, né? Eu cantava demais no vestiário com os caras antes de ficar depressivo, né? Só pra ver os caras reclamarem. Os caras ficavam putinho daqui e dali, eu mandava... Quem era mais pentelho em 2012, cara? Quem era o mais chato lá? Quem era a vítima? Tinha vítima? Cara, um cara perigoso é o Fábio Santos. Ele é filho da mãe, né? O cara mais engraçado é o Liedson. Desde caminhando, parado, sentado, em pé, ele é o mais engraçado e é o que mais ficava puto com as brincadeiras. Ele pegava ar? Cara, é o cara mais legal pra você zoar. Cada dia era uma coisa, um com Ah, ele. o Cássio dava pra zoar? Como é que você vai zoar o Cássio? O Cássio, eu acho que ele deu risada na vida umas 6 vezes, cara. Quando o Chelsea Coitado, ele não consegue. foi uma. Mas aquela risadinha de canto de boca também. Como é que é a risadinha do Cássio? Cara, você é louco, é sempre pra intimidar, bicho. Você vê o Cássio, a entrevista dele, fala assim, nossa, ele melhorou pra caramba, mas coitado, ele fala meio pra dentro, né? Imagina quando ele chegou no Corinthians daquele jeito. Terceiro goleiro, vai jogar feio daquele jeito.
Falei, nossa, mas é legal, hein? O cara é bom, hein? Maior goleiro da história do Corinthians. Espetacular. Pra terminar, falando sério, Não, vamos acabar, não. esse Corinthians também chupa, Bruno. Vai, fica aí levantando, fica aí enchendo o Porra, saco. tá toda hora levantando, faz 28 minutos só. Aí fica vermelho. Deixa eu te falar, esse Corinthians de Só 2012... que isso aqui nós vamos ter que negociar, depois vai ter que cortar umas partes aí. Não vai cortar nada, velho. Zé Pipoca. Deixa eu te falar, o Corinthians de 2012 foi o time mais legal que você jogou, o ambiente, ou foi aquele do Inter, campeão? Não, é igual eu te falo de novo, isso não é politicamente, só dá certo o ambiente, eles são parecidos. Os guerreiros, pouca gente que era vitorioso, ali no Corinthians já tinha, da época de 2008, Alessandro, Chicão, esses caras tudo que chegou, ganhou tudo ali, né? E faltava essa Libertadores. Já tinha sido até campeão brasileiro, Copa do Brasil e tudo. Lá no Inter tinha menos vencedores ainda, cara. Entende? É tudo guerreiro bom, rapaz. Duas épocas diferentes, lá no Inter, quase 10 anos atrás, 8 anos, 6 anos. Rapaz, o salário bom na época era 40, 50, 60 mil reais. Nós fomos campeão do mundo, eu ganhando 15, 20, 25 mil, 30 lá no Inter. No Corinthians era um pouco melhor, mas não era tudo isso. O Barcelona estava andando para aquele jogo ou não? Não tava. Eu já assisti o jogo de novo. E assisti um É dia... mentira que os caras falam que o europeu tá cagando e andando para aquela Mundial? Nada, cara, não é. Os caras falam assim, mas, cara, eu tive com o Silvinho ali, pô. O Silvinho não jogou. Eu falei, caraca, Silvio, como é que você não jogou? Eu falei, Alex, ele mesclava e tal, e a gente sabia que o time de vocês ia ser chato. O cara entra em campo, ele entra pra ganhar, Benja. Ele pensando que vai ser mais ou menos fácil, aí depende de cada um. Mas que importância eles dão, sim. Quando perde, tem menos importância na repercussão, coisa, só que imagina, eles perdem lá para um sul-americano, perde para um time agora africano, com todo respeito, eles vão receber pancada. Perdeu noite de sono para marcar o Ronaldinho, quando vai enfrentar um Ronaldinho Gaúcho? E o Ronaldinho Gaúcho do Barcelona, pelo amor de Deus, hein? Rapaz, como é que eu vou falar que eu dormi tranquilo? Acho que um pedaço da minha depressão foi disso aí, cara. A hora que os caras ganhou de 4-0 do América, cara, nós olhamos um pro outro assim e falou, fudeu. Nós falávamos que tava torcendo pro Barcelona passar. Não era mentira, mas se o América ganhasse era bom, né? Peraí, isso é legal. Vocês viram a primeira partida, aquele Barcelona era surreal, o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. Era o melhor time do mundo, porra. Tinha o Deco também, o Deco tava. Não, ó, era o Thiago Mota, Iniesta, Deco e Ronaldinho. Só. Mas aí Rafa Marques, Puyol. Puta, o Puyol é brincadeira. Graças a Deus o Eto'o não foi no Mundial. Mas é o que eu falo, graças a Deus o Drogba não estava em 2012 também, quando o Corinthians e Chelsea. Pra te falar a verdade, eu fui jogar Champions quando eu tava na Rússia. É a maior cabeça de um ser humano que eu já vi na vida. O boné não cabe? Cara, parece um cavalo a cabeça do cara, desse tamanho assim, ó. Forte. Então, mas se ele tivesse em 2012, a história era outra também. Pra nós, né? Pra nós, lógico. Não, se ele estiver jogando pra nós. Porque o Torres, que o Bruno fala sempre pra mim, que é o jogador mais bonito que ele viu jogar, era muito ruim o Fernando Torres. Não, mas o ruim dele foi encontrar com o Cássio, né? Mas eu quero te perguntar o seguinte, quando você fala isso, pô, a gente viu o primeiro jogo lá do Barcelona no Mundial, o jogador, vocês conversam e falam assim, fudeu. Lógico que fala, pô. Fala, puta, e agora? Caraca. O que a gente vai fazer? Tem esse papo? Eu nunca estudei tanto futebol quanto naquele 2006. E era outra época. Ele estava começando a questão de análise, desempenho, no caso, marcações e tal. Rapaz, o que nós vimos de jogo, nós trocamos de ideia, e levou para o campo, executou, repetiu, para você pegar o time certo dos movimentos. Eles tinham um ponto fraco. O que era o ponto fraco dele? As duas laterais, o Silvinho não jogando. Mas o Brankhorst, na esquerda, ainda tinha qualidade. Só que o Ronaldinho pegava na alma dele, né? Imagina. Ele não precisava fazer nada, ele não precisava passar, ele não precisava fazer nada. E do lado direito era o ponto fraco deles, que era o Zambrotta. Ponto fraco assim, com toda a seleção italiana, Copa do Mundo e tudo. Só que ele não é um lateral que podia construir, armar, um bom passe, concorda? Então a gente falou, cara, vamos marcar os bons. Se tiver que ficar alguma coisa aqui, que sobre lá. Quando você entra no campo, você via a arrogância nos caras? O Sheik tava aí, o Sheik falou, né? Lembra? Foi entrar no campo, olhava para as caras do jogador do Chelsea e falou, caramba, velho. Ou foi o Sheik ou o Chicão que falou isso? Não me lembro. Eu lá com o Barcelona, de coração, eu não me lembro. A gente tava, acho que, num nível de concentração tão... Eu nunca nem falei sobre isso e não percebi. De verdade, assim. Só que, imagina a gente olhando para eles naquela época. Rapaz, nós tinha o salário maior lá, era 70 mil reais, rapaz. Os carros nossos lá, não entende? Era uma vida totalmente diferente.
eles são e serão sempre, eternamente, melhores do que a gente. Só que aquele dia a gente sabia que podia... O projeto era perder de pouco? Não, o projeto era coragem. De verdade, era coragem. Vamos jogar o jogo que nós não temos nada a perder. Tanto que a fala do Fernandão foi nesse sentido e era isso que a gente treinou, que a gente praticou, que a gente conversou. O Fernandão... Mesmo sem dormir, né? Puta, o Fernandão, até hoje eu não acredito que o Fernandão morreu, cara. É gente muito bacana pra ir tão cedo, né, meu? Era um cara especial, bicho. Cara do bem. Você quer fazer uma pergunta, lindo? Você não deveria fazer, porque você tá enchendo o saco da gente querendo acabar o programa. Cancela já o próximo aí, cara. Então deixa. O Chico aqui contou a história do helicóptero, mas no detalhe. Falou que do helicóptero ele já viu os jogadores lá jogando bolinha pra cima e tal, e quando me pediu desculpa, não conseguia, que vocês davam risada e não deixavam ele falar. Como que foi pra quem tava no campo? Cara, a gente tava no campo, tem o 2 do Neto ali, nós tava no 3º, do lado de lá. Eu lembro que eu tava aquecendo com o Didico. Didico mancando pra caramba, que é bundona. Rapaz, o bicho era grande, hein, velho? Adriano? Bom, hein, velho? Jogador bom, hein? Porra, tá louco. Que dó, cara, ele ter ficado... E ele falou numa entrevista pra mim que a única coisa que ele se arrependia no futebol, eu perguntei, sabe qual foi? Que no Corinthians ele não fez a fisioterapia direito como ele deveria. Não, na verdade, foi o pós-cirúrgico dele. O cara falou, não bota o pé no chão. 2 dias, 3 dias depois, ele tava na festa, não foi? E teve que refazer, mas puta merda. Aí, beleza. Imagina o Didico, tal. Rapaz, vem aquele troço... Vocês não faziam ideia de quem era? Ou você já imaginava? No começo, não, assim... mas logo... É por isso que eu falo. Os caras falam que jogador é burro, gente. Jogador é um raio. Os caras falam, não acredito. Aí daqui a pouco tá... Vem descendo. Cara, todo mundo... Eu acho que até o Andrés, o Duílio, quem tava por ali, não tem... A hora que você olha aquele rapaz descendo, o Didico aqui, você vai cascando o bico da risada. Ah, esse cara é louco, meu, ele é maluco. Eu falei, tá fudido. Se o Didico falou isso, vou acabar a entrevista. Eu falei, você tá louco. Imagina pra ele falar, é a mesma coisa do Perdigão hoje sendo cuidador do Gabiru. Ele é empresário e cuidador do Gabiru. Parou, vambora. É ele que cuida do Gabiru, cara. Esse cara é filho da puta, né, velho? Ele é rato, velho, que se foda agora, porra. Vamos falar tudo que tem. Até reativei meu Instagram por causa disso, tá vendo? Qual que é tu? Bruno, põe aí no GC. Qual que é o teu Instagram? Alex12_oficial. Cassião já pegou a 12 também. Você vê, ele transformou a 12, mas já pegou ensinada, hein? Porra, Alex, que demais, velho. Acabou a primeira? Gente, isso aqui nós temos mais 3 dessa aqui. Fica esperando aí. Fácil, não, cara. Não, tem não. Tô falando pra hoje. Pô, legal demais. Agora falando sério, obrigado, Alex. Pô, que puta papo bacana. Você é um cara muito... Vitor Pereira vai dar pano pra manga, hein? Você caramba. Tá agora mijando, velho. Tá bom, bora. Vai bombar. Quer que corta? Fala no ar. Quer que corta? Não quero que corta. Ô, Alex, obrigado. Eu que agradeço. Nota 10, demorou, mas valeu muito a pena. Você é um cara, pô, demais, velho. Desculpa, de algum momento eu fui convidado, gente, pra vir no programa da noite. Não deu certo, mas você vê a hora que vem. Uma hora vai. Imagina, sabe o que era ruim? É duro, eu falava até pra Elô, assessoria e tudo. Cara, como é que eu vou pra um lugar você tem que ficar segurando? Lógico que eu tenho que tomar cuidado sempre com palavras, mas principalmente quando eu tô dentro de um lugar, trabalhando. É difícil, cara. Lógico que eu quero tomar cuidado, mas eu tenho que... Rapaz, não é questão de mentir, não é isso. Eu tenho isso também. Você tem que tomar cuidado porque eu troço alastra. Mas o que nós falamos aqui com falta de respeito, um exemplo? De nada. Mas nunca fala com falta de respeito. Mas hoje em dia também você opina alguma coisa. Se é uma coisa que a maioria não gosta e você fala, ao contrário, eles transformam. Não podemos diminuir ninguém, desrespeitar ninguém por isso ou por aquilo, mas... O pensamento, eu acho que franco, cara, o cara pode até não gostar daquilo que a gente fala, mas é o que tá... Faz parte. Bora, obrigado. Obrigado você. Prazer, velho. Que legal, cara. Rapaz, aqui, Benjamin. Benjamin muito. Semana que vem tem mais, valeu.